Bom dia, irmãos. Temos cantado, proclamado e considerado com respeito ao senhorio de Jesus. E no texto que o Arthur leu hoje, isso fomos lembrados como que foi necessário o Senhor Jesus ele trilhar um caminho, porque ali mesmo Paulo ele nos lembra que o Senhor ele não julgou por usurpação, o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, ele se tornou aí em figura humana, ele se tornou servo. E ao final dessa passagem, texto que lemos, música que cantamos, e temos dado essa continuidade na questão de lembrar que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, é interessante porque quando nós vamos lá no início do ministério do Senhor Jesus, e é bem no início mesmo, porque quando nós pegamos ali Mateus, quando nós pegamos Lucas, o Senhor Jesus ele é batizado por João, e a primeira situação que é relatada ali depois é do Senhor Jesus ele sendo conduzido pelo Espírito para o monte. Ele jejua ali durante 40 dias, e durante esses 40 dias ele é tentado. E é interessante como que, e até pegando o texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, e Pablo ele orou, como que o Senhor, a morte que ele experimentou, não foi uma morte como um salário, não foi por causa de algo que ele cometeu, não foi um pagamento por algum pecado que ele cometeu. E o texto de Hebreus, ali no capítulo 4, versículo 15, fala disso. Quando fala que nós temos um sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas, e esse sumo sacerdote, ele sofreu, ou ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e é colocado esse detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por não ter cometido pecado, a morte que ele sofreu não foi uma morte como salário, não foi uma morte como uma paga de algo que ele fez, no sentido de pecado. E pegando esse texto e considerando esse texto por um ponto de vista, dentro de uma perspectiva, a própria adoração que hoje o Senhor Jesus ele recebe e ele é digno de receber, e pegando por uma perspectiva esse texto, dele ter sido tentado em todas as coisas, e pegando vários outros textos que vamos relembrar rapidamente nesses outros textos, de vários momentos em que o Senhor Jesus ele foi tentado, e eu coloco para os irmãos que por muito pouco, então dentro de uma perspectiva eu posso colocar para os irmãos que por muito pouco, o Senhor Jesus ele não leva à falência essa missão a qual lhe foi entregada. Por muito pouco, esse momento que nós participaremos daqui a pouco, lembrando a morte e o sacrifício do nosso Senhor Jesus, por muito pouco esse momento ele não acontece. Por muito pouco, esse texto que cantamos, onde não só aqueles que já creram e aqueles que já pertencem ao povo de Deus, que já pertencem ao corpo de Cristo, não só eles confessarão, mas toda a terra, toda a humanidade terá os seus olhos descortinados para verem a glória e a majestade e o senhorio de Jesus, e terão que confessar, terão que se dobrar diante da majestade dele, confessando que ele é Senhor. Mas por muito pouco, dentro de uma perspectiva, eu diria que isso não acontece. Então, voltando para esse início do ministério do Senhor Jesus, quando ele está ali no monte, quando ele jejua durante 40 dias, e aí Satanás aparece para o Senhor Jesus, e ali Satanás ele vai negociando, não seria uma boa palavra, mas vamos usar dessa forma, ele vai negociando com o Senhor Jesus,
Então, interessante porque ali em Lucas, no capítulo 4, logo ali em Lucas vai ser a primeira tentação que é mencionada. Desculpa, vai ser a segunda, quando o diabo ele fala para Jesus, né? Se és o Filho de Deus, então ele mostrando então todos os reinos, toda a glória desses reinos. O diabo ele então lança essa proposta para o Senhor Jesus, dizendo que se o Senhor Jesus se dobrasse e o adorasse, então o diabo lhe entregaria toda a glória e toda a majestade desses reinos. E o diabo fala, porque a mim me foi entregue, eu tenho autoridade sobre esses reinos, sobre toda a terra. Ele foi entregado essa autoridade para ele por um momento, ele então atuar. E o Senhor Jesus em nenhum momento ele vai contestar isso, em nenhum momento ele vai chegar para o diabo e falar, você está doido? Eu sou Deus. Quem disse que essas coisas foram entregues a você ou pertencem a você? Quem disse que para ter essas coisas eu preciso adorá-lo? Mas o diabo, então, ele faz essa primeira proposta para o Senhor. E é interessante, irmãos, porque então, de maneira clara, né, das 3 tentações, em 2, o diabo, o que ele coloca em xeque para o Senhor Jesus é, se és o Filho de Deus. Então, falando com respeito à divindade do Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus tendo que provar a divindade dele. Mas esse próprio ponto de colocar para o Senhor Jesus adorar a Satanás para obter ali os reinos, a majestade e a glória deles, isso também, de certa maneira, vai colocar em xeque, né? O diabo ele vai colocar em xeque essa divindade do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele responde a Satanás, ao diabo, ele vai falar, somente a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então, isso mostra que não há outro motivo, outro objeto de adoração a não ser Deus. E Satanás já dando as caras a Jesus logo no início do ministério de Jesus. Só que as tentações, elas não param por aí. Quando nós vamos, por exemplo, lá para João capítulo 6, naquele relato da primeira multiplicação dos pães, dos peixes, ali é dito que, então no versículo 14, aí os irmãos não precisam abrir, mas é dito que aquela multidão, vendo os sinais que o Senhor Jesus ele fez, elas ficam maravilhadas. E o Senhor Jesus, ele percebendo, né, ali fala que ele percebendo que a multidão queria arrebatá-lo com o intuito de proclamá-lo rei, ele se retira e vai só para o monte. Porque aí também é um momento de tentação. Ali haveria uma possibilidade, né, da multidão, então, maravilhada por aqueles sinais, tomar a Jesus e proclamá-lo rei naquele momento, rei naquele contexto de Israel. E o Senhor Jesus, ele sabia que o caminho que o Pai tinha dado a ele, né, e a missão que o Pai tinha entregado a ele, não percorreria esse caminho, não teria esse atalho. Então esse é um outro momento em que o Senhor Jesus ele é tentado, e é um outro momento, né, e aí por isso que eu falo e coloquei aqui para os irmãos, porque por um detalhe, essas coisas que nós hoje experimentamos e desfrutamos, elas não foram à ruína, porque se o Senhor Jesus, no caso ali, quando ele estava com Satanás, se ele cede em algum daqueles pontos, se nesse momento com a multidão, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, o Senhor também ele cede ali a multidão e ele se permite ser proclamado rei sobre Israel naquele contexto. E aí vamos lá, né? A história continua, e aí já próximo ali ao momento da crucificação, também uma passagem que conhecemos bastante, quando o Senhor ele se retira e ele vai ali com alguns discípulos para o Getsemane, e ali talvez, eu não sei se eu poderia dizer dessa maneira, né, que talvez ali foi o ápice, e aí eu colocaria que foi ali o ápice do Senhor Jesus nesta questão, pela angústia que ele sofreu.
Então nós sabemos que o Senhor, ele chama então aqueles discípulos, aqueles mais próximos, mais íntimos, para estarem com ele orando e vigiando. E o Senhor, ele ora ao Pai, né, falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E ele vai aos discípulos, depois ele retorna, por uma segunda vez ele ora ao Pai com as mesmas palavras, né? Senhor, Pai, se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. E em Lucas é narrado que a angústia e a agonia do Senhor, ela era tão grande, que o suor dele se transformou em sangue e caindo como gota na terra. É por isso que eu coloco que talvez esse foi um ápice ali com relação a essa tentação e a essa encruzilhada, ou a esse momento em que o Senhor Jesus, ele deveria escolher se ele permaneceria naquela missão que o Pai lhe entregou, ou se ele cederia à humanidade, ou cederia aos desejos da carne e falando para o Pai: não, eu não quero, eu não quero passar pela cruz, eu não quero cumprir essa missão que o Senhor me entregou, eu desisto. Mas não, o Senhor, então, pela terceira vez, ele ora ao Pai e ele, com as mesmas palavras: se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Isso, nós temos esse relato dentre algumas passagens em Mateus 26, e é interessante porque também ali na continuação desse texto, quando Judas chega com toda a turba, né, com soldados, para prenderem a Jesus, nós temos o relato também em que Pedro, ele pega a espada ali e, como um excelente pescador, ele consegue acertar a orelha de Malcolm. E o Senhor Jesus fala para Pedro: não, guarde essa espada, embainhe a espada, porque vocês acham que se eu não quisesse, eu não rogaria ao Pai e ele nesse mesmo momento mandaria 12 legiões de anjos para me livrar? Então ali também o Senhor ainda ele tinha a possibilidade, caso ele quisesse, de não ir até a cruz. Ele tinha a possibilidade de não... Eu quero que... Pai, manda esses anjos porque eu não quero. Manda esses anjos para destruir essa turba, toda essa gente que veio a mim para me prender, porque eu não quero. Se é que nem era necessário isso, porque quando eles procuram, quando eles chegam lá e falam: nós estamos procurando a Jesus, e Jesus fala: sou eu. O poder do Senhor é tão grande que aquelas pessoas, elas caem diante dessa confissão, quando Cristo fala que ele era Jesus. A história continua. Jesus, então, ele vai à cruz, ele é crucificado, só que os momentos de tentação não terminam. Porque ali, de novo, irmãos, tanto por parte daqueles que foram crucificados com ele, como por parte do povo judeu, como por parte das autoridades, e se repete a tentação ou a essência da tentação sofrida ali no monte quando ele estava com o diabo. Porque tanto o povo, as autoridades, os ladrões, o que eles falam para o Senhor Jesus? Desça da cruz se és o Filho de Deus. De novo, a divindade do Senhor Jesus sendo colocada em xeque e sendo colocada a ele para que ele provasse a sua divindade. Mas, de novo, o Senhor Jesus, ele não cedeu a isso. Irmãos, se por um lado, então, e por uma perspectiva, eu coloco para os irmãos que por isso aqui, o nosso destino ele não é outro. Por causa disso aqui, o nosso destino não é a condenação eterna. Mas, indo para outra perspectiva, eu digo que isso aqui nunca teve isso aqui de possibilidade de acontecer. Por quê? Então, o primeiro cântico que nós cantamos hoje é que ele deixou o esplendor da glória, sabendo o destino aqui. E ali em Mateus 16, quando após Pedro ele fazer aquela confissão de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ali no versículo 21 fala que desde aquele momento Jesus ele começou a mostrar aos discípulos que lhe era necessário
seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Jesus ele tinha de maneira muito clara qual era a missão dele. E por ter de maneira muito clara qual era a missão dele, não haveria o mínimo de chance dele desistir dessa missão. Também, no capítulo 9 de Lucas, fala que ele mostrava ali no semblante a intrépida, né, resolução, a definição dele ir para Jerusalém e de sofrer e de passar o que lhe era necessário passar. Então, no semblante, o Senhor mostrava essa definição, essa resolução de ir a Jerusalém, a ponto de os samaritanos olharem para ele quando ele então pede aos samaritanos para prepararem aos seus discípulos para prepararem uma pousada ali em Samaria. E os samaritanos, então, eles ali é relatado por Lucas que eles olham para o semblante de Jesus e eles veem no semblante de Jesus que ele ia a Jerusalém. Era algo muito claro para o Senhor Jesus. E finalmente, dentro dessa clareza que o Senhor Jesus tinha com respeito à sua missão, um pouco antes ali no Evangelho de João, nós entrarmos naquela última parte, a partir do versículo 13, quando é relatada ali sobre o sofrimento e a paixão do nosso Senhor Jesus. Mas no capítulo 12, quando ali os gregos, eles também maravilhados com os ensinos e com os sinais que o Senhor Jesus fazia, eles queriam ver a Jesus. E no versículo 27 de João 12, o Senhor Jesus ele fala: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Irmãos, era muito claro para o Senhor Jesus a missão que o Pai lhe deu. Era muito claro para o Senhor Jesus que era necessário o caminho que ele teria que passar para receber essa exaltação do Pai, para receber essa adoração nossa. Era necessário que ele passasse pela cruz. Era necessário que ele experimentasse as dores que nós experimentamos. Era necessário que ele sofresse a morte que era cabível a nós. O Senhor Jesus tinha essa clareza, irmãos, e por essa clareza que o Senhor Jesus tinha, não haveria possibilidade de nenhuma tentação fazer com que o Senhor Jesus ele balançasse, que ele titubeasse, que ele duvidasse, que ele, não, eu vou para esse caminho, não. O Senhor Jesus, ele tinha uma clareza tão grande com respeito a isso. Ele sabia que, como sua missão, ele tinha que vir ao mundo não para destruir as almas, mas para salvá-las. Ele sabia que, como sua missão, ele teria que vir ao mundo para buscar os perdidos. E o caminho, aquele que é o caminho, nos chamou para nós, então, hoje trilharmos por ele. O Senhor Jesus sabia que nós, como doentes, éramos nós que necessitávamos dele. Não são os que necessitam de médico, não foi isso que ele disse, mas os doentes. E ele sabia que a única maneira de dar cura aos doentes era através da cruz. Ele sabia que a única maneira de chamar os pecadores ao arrependimento era através da cruz. Irmãos, ali o primeiro versículo de João, capítulo 13, fala que o Senhor Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Nós precisamos nos apresentar para esse momento com um coração, irmãos, de gratidão, porque o Senhor Jesus, e essa vai ser a sugestão que eu vou pedir para nós cantarmos, que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele não hesitou nem recuou, mas indo aonde estava eu, ele amou-nos, ele nos amou. Então, do meu Senhor, o amor fiel, vou sugerir para cantarmos esse cântico e refletirmos, irmãos, que nós, dentro de uma visão humana, poderíamos olhar para as tentações do Senhor e achar que em algum momento o Senhor ele poderia sucumbir. Em algum momento o Senhor ele poderia vacilar com respeito a essa missão, a esse propósito para o qual ele veio a essa terra. Mas, irmãos, era tão claro para o Senhor, tão claro, que ele precisava ir até a cruz,
que ele precisava ir até o fim. Mas graças ao Senhor, irmãos, porque o fim não foi a cruz. A cruz, ela não foi o fim. A morte não pôde detê-lo. Justamente porque o Senhor Jesus não pecou. Então a morte não tem e não tinha autoridade sobre o Senhor. Era necessário que ele morresse, mas também era necessário que ele ressuscitasse, para que hoje nós tivéssemos, e hoje nós temos, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e por termos esse sumo sacerdote, nós podemos nos achegar, nos aproximar diante do trono da graça, graça que ele tem para nós em momento oportuno. Que o Senhor, ele ganhe os nossos corações e que haja, assim, irmãos, uma tremenda gratidão ao Senhor, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente, porque ele se submeteu à vontade do Pai e não à vontade ali do que poderia ser a carne dele. Ele se submeteu e ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Graças ao Senhor por isso, e glória ao Pai por haver entregado o Filho dele em nosso favor. Senhor, de fato, nós não merecíamos isso. Senhor, se a morte que o Senhor sofreu não era devida a Ti, a nós é devida, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, porque nós temos uma natureza de pecado. Senhor, mas podemos olhar para esses elementos, podemos fazer memória do sangue que o Senhor derramou e saber que esse sangue, ele nos purifica de todo pecado. Podemos, Senhor, participar desse pão, sabendo que hoje pertencemos a um corpo. Senhor, e se em nós habita essa natureza de pecado, nós damos graças a Ti, porque também em nós habita a Tua vida, Senhor Jesus. Obrigado porque nós não estamos entregues à escravidão do pecado. Fomos libertos da escravidão do pecado, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado porque podemos nos sujeitar à Tua vontade e permitir que o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas. Permitir que o caráter do Senhor seja formado em nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Ó Pai, bendizemos a Ti também, porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor entregou o Seu único Filho para morrer por nós e para que através dele tivéssemos a vida eterna. Hoje nós temos a vida eterna, porque Jesus Cristo morreu, porque Jesus Cristo ressuscitou. Senhor Jesus, recebe toda a adoração. Ao Senhor lhe foi dado o trono. O Senhor está sentado no trono. E hoje nós nos prostramos diante do trono do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus. Obrigado, porque não foi fugindo da cruz que o Senhor manifestou a Tua divindade, mas foi através da Tua ressurreição. Vencendo a morte, o Senhor manifestou a Tua divindade. E hoje nós podemos dizer, sem duvidar, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, é no Teu nome que oramos. Pai, é no nome do Teu Filho que oramos a Ti. Amém. Irmãos, e são convidados pelo próprio Senhor Jesus a participarem desse momento aqueles que têm conseguido enxergar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo ele passou por essa terra sem cometer nenhum pecado. A todos esses que receberam essa revelação são convidados a participar desse momento.